Não sei se você conseguiu ver a entrevista ou trechos dela, o Josias, mas o Lula, ele coloca isso, ele fala, olha, a gente não quer, a gente é claro que vai sofrer com tarifaço, mas a gente não vai ser subserviente, não vamos abaixar a cabeça a Trump, né? O New York Times é o principal jornal dos Estados Unidos, né? Pelo menos do ponto de vista político, acaba reverberando, né, internamente. Como é que você analisa a entrevista do presidente da República? Foi uma boa entrevista, estamos aí às vésperas do tarifaço, e o Lula concedeu ao New York Times uma entrevista para o Trump ver. Ele levou a língua ali na coleira, evitou esbanjar declarações como as que jorraram quando disse numa outra entrevista à CNN que o Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Dessa vez, o Lula falou apenas o necessário. Ele disse que trata os Estados Unidos com seriedade, mas sem subserviência. Disse que é respeitoso com todos e que quer ser tratado também com respeito pelo Trump e considera que a força econômica e militar da maior potência do mundo inspira preocupação, mas não inspira medo, né? Ironicamente, o Lula disse ao New York Times, com outras palavras, mais ou menos o que disseram dois antecessores do Trump em seus discursos de posse. O Franklin Roosevelt ensinou no seu discurso inaugural na Casa Branca que a única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. E o John Kennedy declarou também num discurso de estreia: nunca negociemos por medo, mas nunca tenhamos medo de negociar. Então, o Lula diz que todo mundo sabe que ele tentou entrar em contato com o Trump e alega que não houve interesse do interlocutor em falar com ele. Não é verdade que todos saibam dos detalhes, de eventuais esforços que tenham sido realizados para abrir um canal qualquer de negociação ou de comunicação do Lula com o Trump. Mas estamos diante de um fato consumado. E o Lula, diante desse fato consumado, ele está agindo, nesse momento, adequadamente. Ele está lidando com um personagem que, sendo imprevisível, tornou-se muito fácil de prever, no sentido de que os seus movimentos são abruptos e inesperados, e ele está ali como quem lida com um personagem de bang bang dentro do salão. O Lula está lá com a mão no coldre, tem lá uma lei de reciprocidades, mas ele evita atirar primeiro, que a essa altura seria um erro, você adotar providências antes de saber qual é o tamanho do tiro do Trump, qual é o calibre que o Trump vai usar. Então o Lula abriu mão de ser o desafiador mais rápido no gatilho. Ele está desafiado pelos Estados Unidos, que unilateralmente decretou aí uma tarifa com cara de sanção de 50% sobre todas as exportações brasileiras. Se isso se confirma, o Lula abre mão da rapidez, ele quer ser preciso na resposta. Então, se vier a tarifa, o Brasil vai ter que reagir a ela, seja na adoção de providências internas, um plano de contingência que reduza os danos de empresas brasileiras, de trabalhadores brasileiros, seja na retaliação, o tamanho da retaliação, qual é o setor que vale a pena retaliar, qual é o que não vale a pena. É preciso ver se o Trump vai abrir exceções ou não. Então, age bem o Lula. Deu declarações sensatas à New York Times, como disse, deu uma entrevista para o Trump ver, para que o Trump saiba como ele está lidando com o problema e aguarda o tiro para ver a resposta que vai dar. Só complementando o Josias, também nessa entrevista do New York Times, ao New York Times, né, publicada na madrugada dessa quarta-feira, o presidente Lula também informou que o Brasil buscará outros compradores, né, e frisou o nome da China. Disse que se os Estados Unidos não quiserem comprar algo de nós, nós vamos atrás de quem queira, temos uma relação comercial extraordinária com a China. E vamos lembrar que a China é exatamente um dos motivos, uma das preocupações dos Estados Unidos, né, que vê o hemisfério ocidental, que vê o continente americano como parte do seu quintal econômico e, ao mesmo tempo, se preocupa com o avanço da China em infraestrutura portuária, na costa do Pacífico, em infraestrutura de transportes, né, nesses investimentos, além de investimento no setor automobilístico, por exemplo. No Brasil, a gente está vivendo praticamente a BYD
pedindo mudanças em regras para o Lula, as montadoras, muitas delas com sede nos Estados Unidos, reclamando disso, né? Também, ou seja, essa guerra também entre a China e os Estados Unidos acaba se reverberando em outras camadas, mas o Lula, ao jogar isso, ao jogar que a China existe, né, no meio dessa guerra fria econômica entre os Estados Unidos e a China, também lembra do tipo, ó, se você não me ama, tem quem ame. O que a gente sabe que é um pouco complicado, né, Josias? Porque a China pode comprar produtos do Brasil, mas a China não vai de uma hora para outra ser grande consumidora de suco de laranja, por exemplo. É verdade. O Lula está, de novo, agindo com a esperteza, com as características que a vida lhe deu, né? Que a vida talhou na personalidade do Lula. Ele sempre foi um negociador nato, né? Ele sempre lidou com gente mais poderosa, desde a época em que foi sindicalista no ABC paulista, né? Naquela ocasião, ele, como líder sindical, lidava com grandes conglomerados automobilísticos, com empresas que, algumas delas multinacionais, entre elas multinacionais americanas. Então, ele sabe a hora de esticar a corda, sabe a hora que deve sinalizar as suas intenções. E quando ele diz que, se o Trump não quer os produtos brasileiros, a China pode querer, ele toca no calcanhar de vidro do Trump. A grande preocupação do Trump hoje é a China. Então ele briga, ele tarifa o mundo, mas o objetivo final dele é se contrapor à China, que trava com ele a negociação mais delicada. A China obteve primeiro respondeu às tarifas dos Estados Unidos na mesma moeda, tarifas de mais de 100%, 125%, porque a China pode fazer isso. A China tem hoje um poderio econômico, um poderio comercial que lhe permite responder na mesma moeda às ameaças do Trump. Estabeleceu-se uma mesa de negociação, a China obteve 90 dias de trégua para negociar um acordo que lhe pareça razoável e está agora negociando mais uma prorrogação de 90 dias. E a China tem condições de fazer isso. O Brasil tem menos poder de fogo, mas, como disse, o Lula toca no calcanhar de vidro do Trump. Fala, olha, a China já tem muita influência, não só no Brasil, mas em todo o continente sul-americano, no Caribe. Então, seria uma insanidade que o Trump, com esses seus movimentos, empurre ainda mais a região para o colo da China, mas é o que ele está fazendo. E o Lula está mostrando a irracionalidade também desse movimento do Trump. Então foi uma declaração esperta. Você tem razão, Sakamoto, quando diz que não é qualquer produto que a China vai comprar. Suco de laranja, por exemplo, não interessa à China. Metais raros, minérios raros, a China tem de sobra, não vai comprar do Brasil. Mas a China, do ponto de vista geopolítico, é a grande preocupação dos Estados Unidos. E o Lula está dizendo, olha, cuidado, porque ainda outro dia a China deu declarações em apoio ao Brasil, dizendo que vai apoiar o Brasil nessa sua cruzada, na cruzada do Lula, de revalorizar os organismos multilaterais, de dar mão forte à OMC, que os Estados Unidos conspira para para esvaziar e para tornar inócua. Então a China, no discurso, já está do lado do Brasil. Até perguntaram ao porta-voz da China, que fez essas declarações, se também a China se disporia a comprar mais produtos do Brasil. E ela disse, do ponto de vista, havendo compatibilidade comercial, sim, a China tem disponibilidade de comprar mais. Mas, evidentemente, a pauta da balança comercial vai ser analisada e a China, assim como tem interesse em comprar, também tem interesse em despejar produtos aqui no Brasil, inclusive produtos que não conseguiu colocar no mercado americano. Então, o que o Lula fez foi só alertar ao Trump que, se ele exagera, ele acaba jogando o Brasil e a região inteira no colo da China, mais do que já está.